Formações socioespaciais do Estado do Maranhão. No processo de ocupação e colonização do Maranhão, houve duas entradas gerais, que foi uma pelo litoral a partir de São Luís e outra pelo sertão maranhense, que geraram duas formações socioespaciais diferentes devido à influência de fatores naturais, culturais e econômicos. No decorrer do desenvolvimento histórico, essas duas formações alteraram entre si momentos de atraso e dinamismo econômico. Pode-se sinteticamente afirmar que o processo de ocupação e desenvolvimento do Estado do Maranhão originou-se em duas macroentradas territoriais. A primeira entrada, na parte norte, deriva da concorrência comercial das monarquias feudais europeias, dada por São Luís, que logo transformou-se num entreporto comercial com estímulos da coroa portuguesa, e espraimento da ocupação se deu através da subida do vale dos rios Itapecuru, Mearim, Pindaré e Rio Munim, adentrando a Mata dos Cocais e na Mata de Pré-Amazônica. Com isso, originou uma estrutura socioespacial pautada em forças produtivas ligadas à agricultura, com relações de produção escravistas. A segunda entrada, na parte sul, fugindo da seca, vindo principalmente da Bahia, sertanejos e vaqueiros vieram tocando gado em busca de pasto, ultrapassaram o rio Parnaíba e chegaram no Cerrado, região ideal para a pecuária do gado crioulo. De fazenda em fazenda, foram ocupando todo o sul do estado. A partir disso, surgiu uma estrutura socioespacial formada por forças produtivas apoiadas em atividades pecuárias e com relações sociais de esboço feudal. Desse modo, entender o desenvolvimento capitalista das duas formações socioespaciais do Estado do Maranhão. A ocupação e origem das duas formações socioespaciais do Maranhão. Os franceses se apropriaram da mão de obra dos índios tupinambás, onde construíram algumas feitorias, um armazém e um forte de madeira. Organizaram produção de vários gêneros. Porém, coube a Jerônimo de Albuquerque, um mameluco pernambucano, filho de português com uma índia, vindo de Pernambuco, o primeiro capitão Mor e o verdadeiro fundador e colonizador do Maranhão, expulsar os franceses invasores na famosa Batalha de Guaxenduba, link na descrição do vídeo. A partir daí surge de fato a entrada de povoamento por via marítima a partir do Golfão Maranhense, onde se localiza São Luís, ligada a estratégias militares para proteger o território. Na planície litorânea, a coroa portuguesa fez uma primeira intervenção. Inseriu em 1620 cerca de 840 casais de colonos açorianos ao lado dos portos nos estuários dos rios do Golfão Maranhense, Baía de São Marcos, onde desemboca o rio Mearim e o rio Pindaré, e Baía de São José, onde deságua os rios Itapecuru e Mearim. A alta fertilidade dos vales dos rios, o solo plano, a abundância de terras cultiváveis ajudaram a organizar uma economia natural à base de produção policultura, farinha de mandioca, aguardente, arroz, vegetal, etc., a pesca e a criação de animais pequenos. Em 100 anos, a ocupação do Maranhão se restringiu na porção norte. Apesar da baixa densidade, a posição era estratégica, onde São Luís era rodeada de fortificações e protegida pela barreira natural, o Canal do Boqueirão, no Golfão Maranhense. Do lado direito, os colonos açorianos se fixaram no vale do rio Itapecuru.
Os açorianos eram originários do arquipélago dos Açores, colonizado por Portugal no século XV. A maioria dos açorianos vinha das ilhas centrais como Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial. Do lado esquerdo, os jesuítas fixaram reduções: Tapuitapera, atual Alcântara, no Vale do Maranhão, Merim, Pindaré. Porém, havia precárias condições de transportes e comunicações que desestimulou o desenvolvimento do povoamento e da acumulação. Tinha ano que não atracava nenhuma embarcação no porto de São Luís e ainda sofreu invasão da maior potência mundial da época, os holandeses. Porém, as consequências foram positivas. Os primeiros bois foram introduzidos, que durante o século XIX serviria para abastecer as fazendas de algodão. Surgiram 5 freguesias que originaram as cidades de Pindaré Mirim, Itapecuru Mirim, Alcântara, etc. Migrações de colonos açorianos para a redução dos jesuítas, onde viraram senhores de escravos após a expulsão destes. Construção do caminho por terra para a Bahia, Caminho Real, que facilitaram as migrações de cearenses paraibanos no povoamento de cidades como Caxias, no Vale Médio do Itapecuru. Inseriram os primeiros negros vindos de Angola, que seria fundamental para a mão de obra do século XIX. Já numa segunda fase, a coroa portuguesa fez outra intervenção na ocupação da área litorânea. Ocorreu na metade do século XVIII, sob a liderança do Marquês de Pombal, que trocou a escravidão indígena pela negra, expulsou os jesuítas, criou a Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão. Passou a aplicar uma engenhosa política de preços, trouxe mestres agricultores da Europa e a fornecer créditos aos agricultores para comprarem escravos negros, instrumentos e ferramentas de produção, sementes de qualidade de algodão e arroz, mais tarde cana-de-açúcar. Assim, houve um espraiamento dessas culturas e, consequentemente, o aumento do povoamento dos vales dos 4 grandes rios navegáveis genuinamente maranhenses: Itapecuru, Munim, Merim e Pindaré. Em síntese, as 2 etapas da ocupação do norte do Maranhão tiveram fundamental ajuda da coroa portuguesa. Assim, gerou uma estrutura econômica e social com forças produtivas, principalmente ligadas à agricultura, algodão, arroz e cana-de-açúcar, pautada na grande propriedade privada, com relações de produção apoiada na escravidão dos índios e dos negros africanos, firmando uma miscigenação de portugueses, índios e africanos. A segunda entrada, no início do século XVIII, chegaram nos sertões do Maranhão os primeiros vaqueiros baianos irradiados do Vale do Rio São Francisco, que conseguiram romper a barreira natural do rio Parnaíba. Logo, vendo a imensidão dos verdes pastos maranhenses, pois nunca avistados na Caatinga nordestina, batizaram a região com o nome de Pastos Bons e logo fundaram uma vila com o mesmo nome, na Chapada Nordeste da Serra do Itapecuru. Avançaram pelas nascentes dos rios Merim, Grajaú e etc., onde surgiram freguesias, vilas e, consequentemente, cidades como Riachão, Carolina, Grajaú, São Félix de Balsas. Em 1810, alcançaram o rio Tocantins. As transações comerciais se intensificaram através das vias de acumulação do rio Grajaú e rio Merim até São Luís e, consequentemente, aumentou a densidade populacional. Esse incremento comercial atrairia pessoas em busca de novas terras para atividade pastoril ou para se esconder da polícia
e de outras perseguições políticas. Essas graduais ocupações geográficas do território sulino-maranhense, além das condições edáficas e climáticas, tinham duas características essenciais. Uma era o gado vácuo, ou seja, o gado e os sertanejos que são mais ou menos deixados à lei da natureza. O gado vácuo tornou-se um fator preponderante no povoado do sertão. A outra seria o sistema de remuneração e de arrendamento da terra. A remuneração era feita sobre o regime de produção. A cada 4 crias, uma era do dirigente do estabelecimento, em média 250 cabeças de gado ao ano, o vaqueiro, e só em 5 anos recebia sua parte acumulada, o que lhe dava condições de ser seu próprio patrão. E o sistema de arrendamento era facilitado pelos grandes proprietários, pois a quantidade de terra disponível era imensa. Por fim, a ocupação do Maranhão submete-se à influência de elementos naturais, políticos, culturais e econômicos, que contribuíram para gerar duas estruturas socioespaciais homogêneas quanto à fixação humana e uma diferenciação quanto à forma de produzir, um imbricamento de vários modos de produzir com diversas relações de produção. O desenvolvimento das formações socioespaciais maranhenses e a integração precoce ao mercado. Portugal implementou mudanças na economia do Maranhão, entre elas a liberdade dos índios, que deviam contribuir para a produção e incluí-los na sociedade como cidadãos. Criação da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão em 1756, com objetivos de obter o monopólio das transações comerciais metrópole e colônia, desenvolver um grande mercado de mão de obras extraídas da África, o tráfico negreiro, organizar a produção para ser exportadora em larga escala, centrada na agricultura do algodão e do arroz. A Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão teve um papel dinamizador no desenvolvimento da economia do Maranhão. Assim, houve um espraiamento do algodão nos vales dos rios Itapecuru, Munim, Mearim e Pindaré. Surgiram várias cidades como o Rio Itapecuru, Itapecuru-Mirim e Caxias, no Rio Munim, Cachoeira Grande, no Rio Mearim, Vitória do Mearim, no Rio Pindaré, Pindaré-Mirim e Viana. O modus operandi da grande lavoura do Maranhão colonial era baseado na grande propriedade, monocultura, trabalho escravo, labor intensivo, intensidade de trabalho e uma baixa produtividade, com modelo colado nos índios, a queimada, que era a primitiva técnica. Essa cultura representava 70% de toda a exportação do Maranhão, e Caxias, no Vale do Itapecuru, era responsável por mais da metade da produção. Essa expansão no crescimento foi possível, pois o algodão era de fácil manejo e seu beneficiamento era apenas a separação do caroço e o enfardamento. Além das condições climáticas, que era bastante propício pela regularidade das chuvas no estado, havia mão de obra negra em abundância. O algodão tira o Maranhão do tênue dinamismo econômico e é integrado com o mercado. Mas outro fato é transformador na sociedade maranhense: os escravos negros. Em 1783, houve a importação de 1.546 escravos. No início do século XIX, a média de escravos traficados era de 3.500 por ano. A população total do estado em 1822 era de 152.893 habitantes,
sendo 77.914 escravos. A Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão também distribuiu sementes do arroz Carolina, originária da Carolina do Norte, para os agricultores e instalaram-se algumas fábricas de beneficiamento, que logo gerou uma pequena safra de 9,4 toneladas em 1766, de 42,7 toneladas em 1771 para exportação. Em 1770, um só lavrador, Lourenço de Castro Belfort, colheu 12.705 hectares, ficando quase toda a safra prejudicada por falta de transporte. No final do século XVIII, houve um salto na produção de arroz. Em 1780, foram 5.400 toneladas. Em 1788, a produção foi de 4.701,5 toneladas. O primeiro contato entre o norte e o sul foi através da subida e descida do rio Parnaíba, onde mandavam gado para a Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Luís. Depois desse contato, o gado não ia mais por terra, onde os criadores ganhavam mais, pois não precisava ir caminhando, não perdia tanto peso, assim adquiriram mais lucros. Em 1770 surgem as primeiras charqueadas locais, onde se produzia o charque, uma carne bovina salgada e seca ao sol. Os comerciantes compravam gado no sertão, transformavam grande parte em carne seca e peles e as remetiam para São Luís. Abatiam-se 6.000 bois por ano em 1800 e outros centros consumidores. Se a carne do gado abasteceu o mercado interno, seus derivados, desde a segunda metade do século XVIII, eram pautados à importação junto à metrópole, que tornou-se uma atividade segura e estável, como a exportação de couros, 1.200 contos de réis cada. Em 1760, saíram do porto de São Luís 20.811 peles e em 1767 subiram para 31.625 e caíram para 11.460 em 1771. Essas duas entradas gerais no Maranhão geraram essas três riquezas: algodão, arroz e pecuária, que fizeram a ocupação por todo o estado e a incorporação no mercado. No final do século XVIII, o comércio exterior do estado era quase totalmente voltado para exportações de matéria-prima. Fica evidente no norte o movimento de superávites comerciais, logo, o crescimento do consumo de produtos manufaturados da Europa. Era grande a concentração de renda nas mãos de uma ínfima parcela de comerciantes, ingleses e portugueses, e de grandes senhores de escravos. A economia do norte do Maranhão foi atraída para participar da divisão internacional do trabalho pelo Centro Dinâmico. No sul, houve uma queda no comércio devido à não expansão de transporte e à não incorporação de inováveis técnicas que fizeram com que os comerciantes, uma parte, não investissem nos seus empórios e não encararam aos riscos do mercado. As duas formações socioespaciais regionais na esteira da Revolução de 1930. No início do século XX, o Maranhão passou pelo período de ouro em sua economia. Mesmo com um não raro isolamento com o restante do país, vivia intensamente o comércio com a coroa ibérica. Pensava mais com a cabeça de Coimbra e de Paris do que do Rio de Janeiro. Não por acaso era Atenas brasileira. Nas finais décadas do século XIX,
e nas primeiras do século XX, o Maranhão foi um dos estados mais dinâmicos do Brasil. Essa euforia econômica se localizou na porção norte. O Brasil passou por uma revolução burguesa, Revolução de 1930, liderado pelo estanceiro feudal Getúlio Vargas. O país sai decididamente dos porões arcaicos do feudalismo e entra definitivamente na luz do capitalismo. Mas no Maranhão, devido à grande existência de terras livres, a maioria da população preferiram a exercer atividades por conta própria de produção de matéria-prima, babaçu e arroz. Tem-se aí o retorno de uma economia agrícola no estado. Então houve uma estagnação econômica em áreas, sobretudo em São Luís e nos vales dos rios Mearim, Pindaré e Itapecuru. Por outro lado, ocorria concomitantemente a expansão nas cidades da porção sul, Imperatriz, Carolina e Balsas, principalmente com a derrubada das fronteiras interestaduais, com a supressão dos impostos entre os estados da federação e a crescente rodoviarização. Nesse período surgiram as primeiras sondagens e prospecção de petróleo em Balsas pela Petrobras e oportunidades de emprego e renda com a construção da barragem de Boa Esperança às margens do rio Parnaíba. Com o plano de metas de Juscelino Kubitschek, observa-se um aumento na renda per capita maranhense. Por exemplo, a renda per capita brasileira equivalente a 100, o Maranhão passou de 28,7 em 1955 e alcançou 34,1 em 1960. E a renda regional de 0,94 em 1955 para 1,20 de 1960. Nesse período começava a se acelerar no Maranhão e em todo o Nordeste a mudança da agricultura familiar de subsistência de baixa produtividade para uma agricultura especializada, inserida no mercado e sujeita a melhorias de técnicas crescentes. Em São Luís surgiram nos prédios das indústrias têxteis abandonados instalações de beneficiamento de óleo de babaçu destinado às indústrias de sabão e sabonete do Rio de Janeiro e São Paulo. Foram se desenvolvendo no sul do Maranhão uma agricultura tecnificada e com a migração de sulistas voltada às exportações e também ao mercado interno. Em São Luís foi construído pela Companhia Vale do Rio Doce, no tempo da ditadura militar, o porto de Itaqui, por onde escoa o minério de ferro de Carajás, e também foi instalado o Consórcio de Alumínio do Maranhão, Alumar. Além do mais, no sul do estado, sobretudo, a partir de 1990, forjou-se uma importante cadeia produtiva da soja que atrai muitos investimentos, tanto nas atividades pré-porteira como nas atividades pós-porteira, ou seja, infraestruturas, ampliação da capacidade de armazenamento e escoamento de grãos pelo porto de Itaqui, em São Luís. Para complementar, um dos determinantes sobre esse processo de atraso e dinamismo nas duas formações socioespaciais do Maranhão foi a intensificação dos fluxos de migração infraestaduais em forma de recursos transferidos da mão de obra para fora do estado, ao mesmo tempo que houve uma grande leva de nordestinos fugindo das secas e se fixando no estado. Isso, sem dúvida, foi importante para a economia do Maranhão como a nacional, pois, com uma série de elementos, quebrou-se o isolamento de verdadeiras ilhas regionais, tornando uma economia única que proporciona o deslocamento de fluxos de pessoas de áreas de relativa decadência para áreas que estão se beneficiando
do desenvolvimento do país. Por fim, na esteira da Revolução de 1930, o Estado e o Nordeste como um todo, em alguns setores, se retraíram e em outros ocorreu paralelamente uma expansão substantiva de importações. Movimento de colonização de áreas novas, principalmente em áreas urbanas. As duas formações socioespaciais do Maranhão se comportaram em diferentes momentos, ora atrasada, ora dinâmica. Em síntese geral, o processo de ocupação e colonização do Maranhão deu-se na esteira das grandes navegações, formando as bases do comércio mundial e na relação centro-periférica. Há uma diferenciação regional no Maranhão, provocada historicamente por múltiplas determinações, tipo de povoamento e suas culturas, as condições naturais, econômicas, políticas, que somente com o estudo evolutivo das duas formações socioespaciais poderemos compreender os processos e as diversas especializações produtivas, pois essas determinações históricas ainda estão fixadas nas relações de produção e nas forças produtivas.